vocês se lembram, no módulo passado, intitulado de terceira pessoa, nós trabalhamos lendo a peça, sendo observador da história, observador das ações, da ação dramática e da fábula que nós estávamos lendo. A peça, apenas como testemunha da ação. Nesse segundo módulo, eu intitulo esse módulo de Na Primeira Pessoa. O que significa isso? Quando lemos a peça na aula passada, certamente todos vocês, pode ser que não, mas é possível que todos vocês tenham, a partir das primeiras impressões recebidas pela leitura da peça, tenham vontade, sentido estímulo, vontade, desejo de interpretar ou de trabalhar um personagem e não outro, não é? Tenho interesse em fazer. Se eu perguntasse para cada um de vocês, depois de termos lido a peça, qual personagem você escolhe para trabalhar? Eu escolho Thorvald, que é um personagem de Casa de Bonecas. Eu escolho fazer Nora, ela é apaixonante, incrível personagem, rico em detalhes, de emoção. Então cada um de vocês certamente tem uma preferência, ok? Tem essa preferência. Então nós vamos fazer agora o que eu chamo de passagem dessa terceira pessoa, que foi na aula passada, como testemunha da história, não é? Como observador da história, para a primeira pessoa. A partir de agora, vocês não serão mais observadores quando relerem a peça, quando voltarem a estudar a peça. Vocês não serão mais observadores. Vocês serão o eu sou. Em letras garrafais, maiúsculas. Eu sou Nora. Eu sou Thorvald, por exemplo. Então você agora assume para você essa personagem. Então a partir de agora você vai começar a trabalhar como personagem e não mais como aquele que observa. Para isso, eu preciso introduzir para vocês alguns conceitos que nos ajudarão nesse processo de investigação do eu sou, para que você se torne mais íntimo de si mesmo enquanto personagem. No século XIX, nasceu em 1863 um teórico, ator, professor e diretor russo, Konstantin Stanislavski. Ele era um grande observador da natureza humana, do comportamento, assistiu grandes espetáculos, esteve muito interessado em construir um trabalho para ele e para os seus atores da companhia. Ao fazer isso, ele foi ao longo da vida desenvolvendo o seu método de trabalho para com os seus atores. Nós colocamos entre aspas o sistema de Stanislavski, Konstantin Stanislavski. Nesse primeiro período de investigação por parte de Stanislavski, da natureza do ator enquanto na cena, ele foi percebendo que algumas palavras-chave que ele forjou, que ele construiu, que se tornaram conceitos, algumas palavras-chave eram de grande utilidade para os atores trabalharem os seus personagens. A primeira dela é o fé cênica. Fé cênica. Para que você possa estar em cena, você precisa acreditar que você é Thorvald, acreditar que você é Nora. Aqui é importante abrir um parênteses. Quando éramos crianças, que nós tínhamos a imaginação fértil, nós trabalhávamos isso de uma maneira muito natural. Por exemplo, digamos que dois amigos tomam a decisão de brincar no quintal na casa de um deles e pedem emprestado para as mães deles a vassoura. Então eles pegam a vassoura e vão brincar de mocinho e bandido, né, de cavaleiros. Então eles acreditam que aquelas vassouras são os seus cavalos. Eles sobem em cima dos cabos de vassoura e começam a galopar, até fazem um barulho com a boca do relincho do cavalo. Vocês já foram crianças, vocês sabem disso, certamente eles
Acredito, nós acreditamos que de fato aquele cabo de vassoura era um cavalo. O barulho que fazíamos, o ruído que fazíamos com a nossa boca, imitando o relincho do cavalo, nós acreditamos que de fato era um cavalo. Claro que se efetivamente o cabo de vassoura começasse a relinchar, a gente sairia correndo com certeza, né? Porque o cabo de vassoura não vai relinchar, né? Então é muito importante saber que nós temos essa imaginação fértil. E para que a gente possa colocá-la em atividade na cena, é preciso trabalhar esse conceito do Stanislavski, que é o da fé cênica. Acreditar que você é Thorvald de Casa de Bonecas. Acreditar que você é Nora, a sua esposa, também de Casa de Bonecas, do autor norueguês Henrik Ibsen. Não é? E você vai começar a se envolver a partir do grau de crença, de fé cênica, com as situações, com os conflitos, com os obstáculos, com os desejos dos personagens de vocês. Então, trabalhar essa crença, o grau de crença da fé cênica. Segundo conceito que o Stanislavski forjou, que se tornou uma grande palavra-chave, importantíssima do seu método, é um outro conceito chamado de ser mágico. O que é o ser mágico? Você, claro, você é Mariana, você é Henrique, você é Paulo, você é João, você é Fernanda, nossos alunos aqui, mas quando nós assumimos ser Thorvald, por exemplo, ou Nora, por exemplo, nós temos que, se eu estivesse de fato naquela situação do personagem, como eu agiria? Certamente agiríamos da maneira como ele age. Então nós temos que entender, aceitar para nós aquelas ações, tomar como nossa, defendê-las com unhas e dentes, aquelas ações dos personagens. Então nós teremos que fazer isso, aceitar para nós, ok? Então trabalhar a fé cênica e também o ser mágico. Se eu estivesse na condição de personagem, o que eu faria como Thorvald, o que eu faria como Nora. Muito bem, agora eu vou dar um exemplo para vocês de um exercício que é o fundamental do nosso trabalho, um dos mais importantes, se não o primeiro, o princípio do qual nós partiremos para trabalhar a cena enquanto personagem. Existe um termo na minha metodologia que eu, durante a minha carreira como ator, descobri que me ajudava muito, que fazia com que eu obtivesse resultados bastante interessantes enquanto na cena como personagem. Esse conceito é o conceito de impulso. O que é o impulso? Uma obra de teatro, vamos pegar aqui a obra da qual nós estamos falando desde o início, que é Casa de Bonecas de Henrik Ibsen, ela é escrita em atos, ela tem determinadas cenas. O que nós vamos fazer? Como o nosso princípio é partir de texto, da palavra, da sentença, da palavra, do texto, aqui nós temos texto. São palavras, simples palavras. Consideremos que de início elas são vazias, não tem sentido, elas são convencionais, são signos convencionais. Nós é que damos um significado para elas. Mas como é que a gente dá esse significado? Alguma coisa acontece antes de nós falarmos as palavras. Por exemplo, como é o exercício? Eu vou distribuir para cada um de vocês essa cena, essa fala, que é uma fala grande, que nós em teatro chamamos de bife, por ser, não é? Num formato mais ou menos assim, não chega a ser um monólogo, mas é uma fala que mais ou menos, né, relativamente grande, que só um personagem fala. Nós costumamos chamar isso de bife ou de bifinho. Nossa, ele tem um bife agora para poder falar, não é? Então nós temos uma fala aqui da personagem Nora, dentro da peça, que eu vou usar como exemplo. Por exemplo, ela diz assim: mas era indispensável que ele não soubesse.
exclamação. Meu Deus, vírgula. Você não compreende, exclamação. Ela não podia de maneira nenhuma saber da gravidade do estado dele. E assim ela continua falando até o finalzinho aqui, quando ela vai dizer no final da fala, eu disse para mim mesma, muito bem, agora é preciso salvá-lo. Foi aí que eu arranjei o dinheiro, reticências. Aqui tem uma fala enorme, se vocês puderem olhar, né? Ela tem aqui, ó, ela começa na página anterior com uma única fala e vem para cá. É uma fala grande. Só que se você apenas decorar essas falas, dizê-las decoradamente, tiverem apenas a preocupação, aqui eu faço uma inflexãozinha, aqui eu posso dar uma determinada pausa, aqui eu posso dar uma pausa dramática, ou aqui eu posso fazer um quê de mistério. Se você estiver preocupado em construir a sua cena ou seu monólogo dessa forma, eu acredito que você possa incorrer em alguns erros que não poderão ajudar, muito pelo contrário, atrapalharão a construção do seu trabalho. Eu desenvolvi o método do impulso para que vocês entendam como é que vocês devem construir essa cena. Veja bem, ela diz de fato assim no início da fala, mas era indispensável que ele não soubesse. Antes de Nora dizer isso, você atriz, você aluna atriz, enquanto Nora, precisa acontecer algo na sua mente, algum pensamento, algum sentimento, alguma emoção, para que você de fato fale essa frase. Enquanto não tiver um pensamento, algo acontecendo antes, ela sairá vazia, sem significado nenhum. O público pode até acompanhar a história se você der a inflexão, uma maneira num tempo ritmo, que é um tempo da fala correto, talvez. O público até pode acompanhar a história e entender a história. Mas o grande prazer do ator, porque o autor sempre, na grande maioria das vezes, o autor de uma peça de teatro, ele é econômico. Ele espera que o ator e o diretor e quem vai realmente construir a peça, né, levantar esse espetáculo, como nós chamamos, né, construirmos esse espetáculo, espera que o diretor, e no nosso caso, o que nos interessa, é o ator contribua não só com o entendimento do texto, mas contribua com o seu processo, que é um outro conceito fundamental que o Stanislavski, o autor e teórico russo, forjou, que é a palavra-chave de imaginação. É preciso que o ator, ou ator, no caso de vocês ainda ator-aluno, tenham uma imaginação fértil. Antes de Nora dizer, mas era indispensável que ele não soubesse, ela tem que ter uma imagem, ela tem que ter um sentimento, uma preocupação, um temor. Alguma coisa acontece antes para ela poder dizer. E novamente um outro impulso. Meu Deus é um outro impulso. É quase um estado de verdade a partir da constatação que ela tem, mas era indispensável que ele não soubesse. A partir dessa imagem, quanto mais interessante, mais forte for essa imagem, esse sentimento, essa emoção que você vai encontrar na sua personagem, por você mesmo, nesse processo de investigação, quanto mais interessante for, mais você consegue ir para o impulso seguinte, que é o impulso do meu Deus. Para dizer meu Deus, é preciso ter a sensação de que a situação é de fato bastante grave. Por exemplo, você vai na sua pesquisa encontrar uma imagem, uma ideia, um sentimento, uma emoção mais interessante para dizer meu Deus. Depois, novamente um outro impulso, já é uma outra coisa. Você não compreende, já é uma outra ideia. Ela está conversando com alguém. Nesse caso, ela está conversando com uma amiga dela, a senhora Linde. Está dizendo para assim, senhora Linde, você não compreende? Quer dizer, o grau de gravidade, o grau de apreensão, de preocupação pelo qual eu estou passando. Então, o você não compreende já é um outro impulso.
uma outra imagem, um outro sentimento, uma outra ideia, uma outra emoção que você vai ter que procurar. Depois, novamente, ele não podia de maneira nenhuma saber da gravidade do estado dele. Aqui já é uma outra coisa. Ele, meu marido no caso, nós vamos pela leitura saber que ela está falando do seu marido, ele não poderia saber do estado da gravidade dele, certo? Então já é um outro impulso. Ela já, aqui passa a imagem do marido, passa a imagem das circunstâncias, da gravidade dele, do estado de saúde. Às vezes que ela o visitou, você pode ir muito longe com a sua imaginação. Quantas vezes você o visitou no hospital, quantas vezes você ouviu aquele estado quase que vai, não vai, estado grave de saúde. Aí você pode trabalhar muito essa sua imaginação para poder de fato, quando dizer a palavra, né, sobre a gravidade dele, você dissesse com propriedade, com emoção, porque você encontrou de fato essa imagem, esse sentimento, essa emoção para de fato dizer. Porque se você não tiver algo que acontece antes, você só vai dizer palavras decoradas, palavras, palavras, palavras. Então é preciso ter uma ação. O Stanislavski chamava de subtexto, ação interior. Aqui é um outro termo que ele forjou também, que ele construiu. Subtexto, ação interior. Então você precisa encontrar esse estado de espírito desse personagem para poder dizer cada frase. Senão serão palavras, palavras, palavras. Então eu peço para vocês que na lição de casa de vocês releiam até a peça todinha. O personagem que você escolheu para ser na primeira pessoa, o eu sou, você vai escrever, pega um caderno, escreve frase a frase, colocando uma frase embaixo da outra, que eu chamo de impulso a impulso. Encontre o impulso a impulso de cada fala de vocês. E na próxima aula a gente faz essa correção, ajuda nas dúvidas, e eu penso com vocês as possibilidades do impulso, e aí a gente pode chegar um pouco mais perto, se tornar um pouco mais íntimo do nosso personagem. Tudo bem? Então, meus caros alunos, até a próxima aula.